Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos aqui com um pouquinho de atraso, correria de trabalhos como sempre. Ontem eu optei por não fazer o vídeo falando sobre o clássico, falando de Corinthians versus São Paulo, mas vamos trazer esse vídeo ainda, tudo bem que passou, são quase 24 horas, estou gravando esse vídeo agora 16 horas da segunda-feira, tem o tempo de edição, subir no YouTube, então vai estar um pouco datado assim, mas eu quero deixar minha análise porque tem muita coisa, principalmente clássico, falando dos dois lados. Então, para a galera que segue aqui, segue o nosso trabalho aqui no canal Futijotas, falando para o torcedor corintiano, falando para o torcedor São Paulino, resultado de 1-1. O Michel Araújo abriu o placar ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos da primeira etapa, o Roger Guedes empatou o duelo. Segundo tempo muito equilibrado, de um clássico. Vou analisar assim friamente, o jogo não foi um grande espetáculo, acho que em termos de futebol deixou muito a desejar, mostra muito do momento atual das duas equipes, principalmente, vou ser sincero, a questão do meio de campo, né? Faltou criação, faltou as mentes criativas no meio de campo dos dois times, o Corinthians sofrendo desde a lesão do Renato Augusto e o Dorival ainda tentando achar alguma alternativa para de repente surpreender. Tivemos as escalações, algumas surpresas em relação às escalações dos dois times. O São Paulo, vamos pegando pelo visitante, né? O São Paulo entrou com a defesa que já era meio que esperada, entrou com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beiraldo, Caio Paulista, com Gabriel Neves, jogando ao lado do Pablo Maia, então aí já teve uma primeira surpresa, tinha a chance do Luan começar como titular, acabou sendo preterido, ele colocou o Wellington, né, que vem jogando, é um jogador que faz... Ele atua tanto como um lateral esquerdo, como também ajuda no setor de... Opa, desculpa, o Wellington Rato, eu confundindo com o Wellington lateral esquerdo. Ele colocou o Wellington Rato para jogar na meia, junto com o Michel Araújo e o Luciano, fazendo meio que um segundo atacante, mas também ajudando um pouco na criação, com o Caleri centralizado. No lado do Corinthians, o Luxemburgo entrou também com a linha de zaga que já era meio esperada, com o Cássio no gol, Fagner, o Gil, o Murilo e o Matheus Bidu no lugar do Fábio Santos. Essa mudança a gente já tinha, inclusive a gente já trouxe em live. Fausto Vera voltou pro time e aí começou as mudanças que a gente realmente não esperava, né? Aí veio assim um colega meu, tive o pessoal dando os créditos, né? O Luiz Fabiani, que era do meu timão, tá na Rádio Itatiaia, sendo correspondente do Corinthians, ele apurou isso, trouxe no sábado. Eu achava que não ia rolar, mas aconteceu, o Luxemburgo manteve o Michael Juliano no meio de campo, com o Wesley jogando na lateral, começando no setor direito. Então colocou o Adson no banco, Roger Guedes e o Yuri Alberto. E acabou que a escalação, principalmente pelo lado do Corinthians, deu muito errado. A gente viu, o Corinthians teve vários problemas, o São Paulo principalmente jogando nas costas, jogando pelo lado esquerdo, e o Dorival mesmo já também comentou essa questão, o próprio o Lucha também falou, e a gente sabe disso. O Roger Guedes, ele é um jogador que tem muita qualidade na parte ofensiva, mas a recomposição dele é muito ruim. Ele não consegue ajudar na marcação, fazer sombra, e a gente começa a falar ao longo da partida sobre isso, né? O São Paulo veio com várias jogadas, o gol sai de uma troca de passes. O São Paulo, méritos pro Tricolor, que conseguiu envolver totalmente a defesa do Corinthians. E aí é um lance que eu pego num detalhe, eu não vou entrar em contradição com uma coisa que eu bati na tecla com várias pessoas de grupo no WhatsApp que eu tenho aqui no grupo do Corinthians, inclusive com o meu amigo, né, o Thiago Salazar, debati essa questão, porque falou, muita gente começou a falar, não é o problema do Roger Guedes. Aí eu vou entrar logo de cara já pé no peito, porque acho que o Roger Guedes falha muito no lance. E aí você pegando o lance, pegando toda a ideia, você vê, o Corinthians tem problemas, a parte coletiva sofreu com isso. O Rafinha, a bola ela é tocada para a defesa, para o lado esquerdo da defesa do São Paulo. O Juliano tenta dar um bote, essa bola vem sendo trabalhada no meio, o São Paulo não dá um chutão, vem com a bola trabalhada e vai alternando da esquerda até o setor direito do ataque. O Roger Guedes está na frente do Rafinha, o Rafinha vem nas costas do Guedes, o Rafinha não é mais nenhum garoto, vem avançando, faz a dobra, então, e aí o Guedes ele chega em um determinado momento que ele para a marcação. A pessoa fala, não, o Michael falhou que tinha que ter feito a cobertura do Guedes. O Michael no lance, para mim, e eu também no estádio, eu vi muito claramente, o Guedes tinha que ter vindo a pelo menos
cobrir mais seguir mais, pelo menos fazendo sombra no Rafinha. O Bidu fica vendido com 2 jogadores para tentar marcar. O Maicon estava marcando um jogador no meio de campo. Depois aí tenta o Fausto Vera, que volta correndo, chega para tentar fazer a dobra, né, para aliviar na marcação. Só que aí, quando ele sai disso, o jogador que ele estava marcando vem para a entrada da área, então fica uma bagunça. A defesa, o Corinthians se perde na marcação nesse lance e vem muito medo. Vem a questão que eu vou tocar nessa questão. O Roger Guedes, ele coletivamente, ele complica muito o time. Eu sei que tem muito torcedor que vai criticar, mas ele é muito fominha e ele não recompõe, não dá para ter um cara. E o próprio Luxemburgo falou essa questão na coletiva, falando das limitações. É um fato, o Roger Guedes, ele para alguns lances. O Roger Guedes não é um jogador veloz, inclusive alguns lances ofensivos aconteceram, né, de lançamento e velocidade, chutão, não lançamento, chutão, mas ele não conseguia correr, ele corre para não chegar. Ele não é um velocista. E quando você tem Yuri Alberto e Roger Guedes, um dos dois precisa voltar. E aí, tanto que o Luxemburgo, para arrumar essa questão, e aí eu também debati com um colega no grupo, porque o próprio Luxemburgo fala disso, ele inverte, ele tira o Wesley da direita para colocar na esquerda, justamente para dar essa força para o Bidu, porque toda hora estava vindo 2 jogadores em cima na lateral esquerda, aproveitando o lado esquerdo do Corinthians, que estava mais exposto por conta do Roger Guedes. E o Wesley é quem consegue também, o garoto faz uma bela jogada, faz um drible. Eu vou também entrar numa outra polêmica, acho que eu vi o lance, no estádio eu estava longe, não consegui ver presencialmente, perto, mas vendo pelo replay, eu não tenho minhas dúvidas se foi pênalti, se foi... O Rafinha, ele coloca a mão no Wesley, toma o drible, e ele acaba meio que derrubando, faz um empurrão, mas não acho que foi para penalidade. Roger Guedes assume a responsabilidade, vai lá, bate o pênalti, empate 1-1. No segundo tempo, o Corinthians volta um pouco melhor, acaba precisando fazer algumas mudanças, e aí vem acho que na questão das trocas de jogadores, o Corinthians voltou melhor, e acho que vou até citar o Michael, na segunda etapa, na marcação, não foi tão mal, mas o destaque foi para a entrada do Adson e do Felipe Augusto. Né? O Adson entrou, acabou, o Wesley se machucou, infelizmente, aí o Adson entrou na dele e deu. O Adson mostrou, vou falar, não tem como você olhar para esse time e você colocar o Adson como reserva. Ele entrou no lado direito, ele deu uma desafogada, ele colocou o Corinthians no jogo. O Dorival, por outro lado, tentou mexer, colocou o Marcos Paulo, colocou o Luan, colocou o Alisson, que também era surpresa, porque eu estava muito citando que ele seria titular. Manteve, mas assim, teve alguns lances de perigo em relação ao São Paulo, mas acho que em termos de volume de jogo, né, de controle da partida, o Corinthians acertou mais a marcação no segundo tempo, teve alguns sustos, mas não foi igual, por exemplo, no primeiro tempo. E a partida termina com um empate, assim, acho que justo, num placar de 1-1, pelo que os dois times mostraram e principalmente pelo que os dois times não mostraram em campo. Trazendo alguns números para o pessoal ter uma ideia, o Corinthians e São Paulo tiveram o mesmo número de finalizações, foram 7 chutes dos dois lados, mas apenas 3 no alvo pelo lado do Timão e apenas uma do Tricolor, que foi o do gol. Tivemos 2 gols anulados do São Paulo, um com uma falta do Caleri em cima do Fagner. E é importante citar, né, que essa falta, o juiz, ele para a jogada na falta, porque aí a bola, o Caleri, se não me engano, ele cabeceia a bola bate na trave, no rebote ele consegue finalizar para fazer o que seria o segundo gol do Tricolor, mas a jogada já estava parada no primeiro lance. E depois, no segundo tempo, teve um lance de um gol que um jogador do Tricolor impedido. Tem essa polêmica da penalidade, tem um lance que o pessoal começou a falar de uma bola na mão no Murilo, que para mim acho que não foi nada demais, então segui esse lance. Mais alguns números, né? 344 passes trocados pelo Corinthians, muito pouco. São Paulo teve muito mais, 691. Tricolor do Dorival dominou, teve controle maior da posse de bola, 67% de posse de bola contra 33% do Corinthians, então ainda vem aquela questão do Corinthians com problemas no meio de campo e conseguir controlar a bola. E claro, né, essa diferença vem na precisão de passes. Né? O Corinthians acertou 80%, é um número muito baixo em termos de qualidade para um bom jogo. São Paulo já teve um pouquinho mais de qualidade com 89% da posse de bola. Em relação à classificação, o resultado muda muito pouco a situação dos dois times, né? O São Paulo terminou na 10ª posição com 9 pontos, está lá no bloco intermediário.
O Corinthians, na verdade, mudou um pouco para o Corinthians, porque o Goiás encerrou a sequência invicta do Botafogo. Goiás que eu já tinha citado para alguns amigos, falando que o Corinthians perdeu para o Goiás lá na Serrinha, no estado da Serrinha. Falei, outros times vão perder. Falar, porque o Goiás é muito limitado. Em casa, o Goiás joga bem. E encerrou a sequência invicta do Botafogo. Saiu da zona de rebaixamento com o Corinthians terminando a sexta rodada na 17ª posição, com 5 pontos. Em relação a alguns jogadores, né, então pegando alguns destaques da partida, vou começar pelo lado negativo. Acho que o Caleri brigou bastante, mas eu vou citar mais o Luciano. Acho que o Luciano também, que passou pelo Corinthians e saiu de uma forma não muito, teve problemas lá internos lá, e ele sempre joga muito, sempre com muita vontade, tem uma postura diferente, mas não jogou bem. Não acho que fez uma boa partida nesse duelo. O Caio Paulista também acabou. A defesa do São Paulo bateu bastante, levou 4 cartões amarelos dos jogadores de linha, então isso deixou a situação um pouquinho complicada, né? Foram o Caio Paulista, o Beraldo, o Rafinha e o Luciano levaram cartões amarelos. Foi uma situação bem complicada. Os goleiros não trabalharam, nem o Rafael nem o Cássio, dá para passar que tiveram atuações tranquilas, mas o Caio Paulista também não me agradou muito. Acho que sim, o Marcos Paulo entrou dentro da movimentação, mas pegando assim, acho que pelo destaque positivo, vamos pegar pelo o Michel Araújo. Acho que além do gol, ele foi uma surpresa na escalação, acabou mexendo bastante, dando trabalho na situação, jogando também, dando trabalho para o Fagner. E do lado esquerdo a gente teve o Rafinha também, que subiu, apesar do cartão amarelo, naqueles lances, principalmente no lance do gol, teve uma atuação interessante. Mas desculpa, acabei falando que eram destaques negativos, mas já falei também alguns positivos do São Paulo. Do lado do Corinthians, acho que o Yuri Alberto volta venho falando muito essa questão, né? A bola não chega, o meio de campo do Corinthians não consegue criar, e muito disso aí vem por conta a falta do Renato Augusto e não ter arrumado uma alternativa, mas o Yuri Alberto também não está conseguindo se ajudar. O Felipe Augusto, que entrou nos minutos finais, né, quase teve acho que 5, 10 minutos de jogo, o moleque entrou com muita força, tentando batalhar, dando carrinho, entrou com pelo menos vontade, coisa que o Yuri Alberto não tá. Então hoje, nessa ideia, o Roger Guedes para mim é muito faminha, não acho que ele jogou bem ontem o Clássico também, como muito torcedor falando que tá carregando o time nas costas, assumiu a responsabilidade de marcar o pênalti, mas tirando o pênalti ele foi muito mal no jogo. Não se destacou, foi um cara muito nulo, criou na parte ofensiva muito pouco, tanto na esquerda quanto na direita, então acho que dá para passar. Sai um pouco ileso por conta do gol, mas hoje, entre o Roger Guedes e o Yuri Alberto, eu tiraria o Yuri Alberto e jogaria com o Roger Guedes e iria para uma ideia com dois jogadores abertos pelas pontas, com o Adson, que não pode sair, de repente com o Wesley ou com o Pedro. Mas dá para destacar muito o Juliano, que acabou jogando até acho que 80, jogou acho que quase 80 minutos. E mais uma vez, né, o Juliano, quando está tendo que atuar ofensivamente na criação, não consegue render. Não lembra nada daquele jogador que o Lázaro colocou para fazer de segundo volante. Destaques para mim foram Wesley, que acho que não sentiu o peso do Clássico. Murilo, mais uma vez, sobrando como zagueiro. Se firmou na zaga mesmo, muito jovem. É titular absoluto, não dá para pensar. Matheus Vidu fez uma partida sólida, bem mostrando também, acho que dá para falar, tirar ele, o Fábio Santos do time. E gostei muito do Adson, que não dá para ser banco de reservas desse time. Então, pro São Paulo, claro, assim, pra gente fechar o vídeo, o torcedor tricolor, tranquilo, o Dorival ainda não perdeu desde que assumiu o São Paulo. Vem, claro, tem muitos ajustes, mas o time não perde e vem fazendo partidas boas. Teve a chance de encerrar o tabu, não aconteceu, mas não fez uma partida ruim. Pro lado do Corinthians, aí vem problemas, porque você vê o Luxemburgo mudando muito o time, mudando muito a ideia tática e não conseguindo fazer o time começar a jogar. Quarto jogo que ele não vence, né? Sob seu comando nessa terceira passagem, perdeu para o Independente Del Valle, perdeu para o Botafogo, empatou com o Fortaleza, empata o Clássico. E teve aquela questão, comemorou muito o empate no Clássico, porque estava muito pressão, ele estava muito preocupado com o lado psicológico. E a gente vai ver agora como é que os times vão render agora nesse meio de semana, duelos da Copa do Brasil, o São Paulo pega o Sport e o Corinthians pega o Galo. Beleza, galera? Abraços.